Oi, aqui é o professor Altran falando, e hoje a gente está iniciando um caminho, né, uma trilha para a gente conhecer um pouco sobre os microcontroladores, certo? E como sempre, antes da gente iniciar um caminho, é bom a gente conhecer um pouquinho sobre o que já, o que já foi percorrido nesse caminho, né? E é sobre isso que é a nossa aula de hoje. A gente vai começar falando sobre os primeiros computadores eletrônicos, né? Mais especificamente o ENIAC, né? Que apesar das controvérsias aí foi o que iniciou esse nosso caminho pelos sistemas microprocessados. A gente vai passar por uma história que leva a gente até o que a gente tem hoje, certo? É uma história muito legal, muito empolgante, aconteceram aí várias reviravoltas, várias passadas de perna, aconteceu um monte de coisas que a gente nem imagina. E é importante a gente conhecer esse tipo de coisa porque, né, a gente evita de cometer os mesmos erros e a gente pode ter ideias sobre como um dia, quem sabe, fazer parte desse caminho. Então a gente vai começar com o ENIAC, vendo como é que as pessoas bolaram todo esse conceito. Aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o cara, né? John von Neumann. Só para vocês terem uma ideia, até hoje são fabricados computadores de acordo com a arquitetura que ele criou naquela época, certo? E daí a gente começa um caminho de miniaturização, certo? Então a gente passa pelo transistor, né, que miniaturizou, a gente passa pelo circuito integrado, que miniaturizou um pouquinho mais e que deu origem a essas pastilhazinhas que a gente chama hoje de microprocessadores. E a gente vai ver também o ponto onde se dividiu. De um lado foram os processadores, que são usados nos nossos computadores, e do outro lado foram os microcontroladores, né, que é o objetivo de estudo dessa nossa disciplina, certo? Mas como começou pelos processadores, a gente vai conversar um pouquinho sobre como que eles foram desenvolvidos, né? E como que eles chegaram ao ponto que a gente está hoje. Muita gente costuma dizer que se a gente comparasse as tecnologias do microprocessador com o automóvel, por exemplo, hoje a gente teria um automóvel que ia da Terra à Lua em menos de 10 minutos, gastando menos de 1 litro de combustível. Tamanha foi a taxa de evolução dos microprocessadores nesse tempinho que a gente tem de 1950 para cá, certo? Depois que a gente vê os microprocessadores, a gente vai dar uma olhada, né, no que são os microcontroladores, vamos comparar um com o outro, né, vamos ver onde que um é usado, onde que o outro é usado. A gente vai ver conceitos básicos que são usados para criar esses pequenos equipamentos, como as bases numéricas, e vamos encerrar falando sobre a lei de Moore, né, que na verdade não é uma lei, porque não foi julgado, mas o que está acontecendo é que todo mundo cumpre essa lei, e a gente vai entender o que essa lei diz. Espero que vocês aproveitem. Obrigado.